também vou ter o mesmo processo? Vou ter também, não vou? Eu aumento a temperatura corporal, mas daí é sistêmico. Porque eu estou numa infecção, e aí eu vou deslocar a minha curva de dissociação oxigênio-hemoglobina para a direita, vou diminuir a afinidade oxigênio-hemoglobina e o oxigênio vai estar mais livre para atuar. O oxigênio não é a principal fonte de energia para as minhas células, como um combustível para que elas possam trabalhar mais e combater uma determinada infecção? Certo? Tudo bem? Então faz sentido fisiologicamente isso? Certo? Entendeu ou não? Ou não faz sentido para você? Não faz, aqui, assim, a minha primeira pergunta foi com relação à afinidade. Aí você falou, está saindo mais oxigênio, então, só que aí agora foi a resposta dele, porque como a afinidade diminuiu, facilita o transporte do oxigênio. Mas aí eu continuo naquela, a relação é a afinidade diminui por um uso ou a temperatura que diminui a afinidade? Entendeu? Não entendi sua pergunta. Como Porque assim? Veja, se você aumentar a temperatura, um processo patológico ou numa inflamação, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de terceiro molar, por exemplo. Você tem uma injúria tecidual, certo? Você gera uma inflamação local. Tá bom? Você vai aumentar, um dos fatores da inflamação é o aumento de temperatura. Não é? E aí o que vai acontecer? Você vai diminuir a ligação do oxigênio pela hemoglobina. Sua célula não está precisando se regenerar, não precisa combater uma inflamação, então você vai liberar mais oxigênio ali. Para quê? Para combater, para que as células possam proliferar melhor. Porque o oxigênio é o principal combustível das células. Agora, em alguns processos, você tem mecanismos aí, a temperatura é um deles, certo? Para liberar mais ou menos oxigênio, dependendo da situação em que o seu organismo se encontra. Certo? Mas não só a temperatura. Veja, o pH também desloca a minha curva de dissociação oxigênio-hemoglobina para a direita ou para a esquerda. Então, se eu diminuir o meu pH, eu vou deslocar para a direita. Não é? E a afinidade de oxigênio também vai diminuir com a hemoglobina. Ao passo que se eu aumentar o meu pH, eu desloco para a esquerda. E aí a afinidade aumenta. Então, novamente, no processo mais fisiológico possível, o exercício físico. Durante a atividade física, eu vou ter uma... Depende ainda da atividade física, tá? Eu vou ter uma acidose local, muscular, às vezes. Dependendo se for um exercício aeróbio, de alta intensidade, você vai alterar o pH, não é? Se tem liberação de lactato, aumenta muito H+, o pH cai. E aí eu vou deslocar a minha curva para a direita, vou diminuir a saturação oxigênio-hemoglobina. Diminuindo a saturação significa liberar mais oxigênio, porque o músculo está precisando de mais oxigênio. Tá bom? Se eu estou falando de pH, certamente tem uma ligação muito próxima com CO2. Então, se eu aumentar o CO2, eu também vou deslocar a minha curva para a direita. Não é? Se eu diminuir o CO2, eu desloco para a esquerda. Tá? O aumento do CO2, com consequentemente queda do pH, tem um efeito, esse é um efeito fisiológico chamado de efeito Bohr, tá? Onde é uma tendência do oxigênio se desligar da hemoglobina frente a aumentos de CO2. Não é? Se eu aumentar o CO2, eu vou deslocar minha curva para a direita. Se eu deslocar minha curva para a direita frente a um aumento do CO2, a saturação diminui e a afinidade diminui. Se eu tenho uma menor afinidade, eu vou estar oxigênio sendo liberado. Quando que acontece isso fisiologicamente? Sem ser exercício, sem ser febre, sem ser alguma patologia. Quando? 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 Pode falar.
Você repete, por favor? Existe um efeito chamado efeito Bohr. Okay? O que diz o efeito Bohr? Frente a um aumento do CO2, okay, eu desloco a minha curva de dissociação oxigênio e hemoglobina para a direita. Portanto, eu vou diminuir a saturação e diminuir a afinidade. Aí a pergunta é, quando que fisiologicamente isso ocorre? Mudanças de altitude? Bem, isso ocorre. Enfisema ocorre. Sim, mas eu quero uma coisa simples que ocorre constantemente. Hã? Respiração? Na expiração? Mas na expiração você está eliminando o CO2, não é? Tá, o ar está no alvéolo. Oi? Não, na INSA também você está obtendo oxigênio. Quando você para disso, você perde a respiração? Pode ser, também. Mas vocês concordam que a minha hemoglobina, a minha hemácia está passando num tecido, não está? Uma célula cardíaca. Essa célula não está em atividade? Não está? Essa célula não precisa do oxigênio? Precisa ou não precisa? Liberar o oxigênio para ela. E essa célula que está em atividade, o que ela está produzindo? CO2? Não é? Então, toda vez que o sangue estiver passando por uma célula, seja ela qual for, eu não tenho um aumento do CO2 local, que desloca a curva para a direita, diminui a afinidade e o oxigênio pode agir? Não é? Não ocorre isso a todo momento em todas as células? Não é? Esse é o efeito Bohr. Que o aumento do CO2 desloca a curva de dissociação oxigênio e hemoglobina, diminuindo a afinidade, e aí o oxigênio pode ser utilizado. Mas não é um efeito competitivo. Isso significa que o CO2 não está, ou o pH, o H+, não está competindo com o oxigênio pelo mesmo sítio de ligação. Nós vamos ver daqui a pouco, no transporte de CO2, como que ocorre esse mecanismo de transporte de CO2. Vocês vão ver que não é no grupamento N. Tá? Mas, esse aumento de CO2 muda estruturalmente a conformação e a afinidade oxigênio e hemoglobina, liberando o oxigênio para ser utilizado. Beleza? Veja, o CO2 desloca a minha curva para a direita, tá? Diminuindo a afinidade oxigênio e hemoglobina. Tá? Uma outra situação que também vai deslocar a minha curva de dissociação oxigênio e hemoglobina para a direita ou para a esquerda, e portanto diminuindo ou aumentando a afinidade, é o aumento de uma enzima chamada 2,3-DPG, que é 2,3 difosfoglicerato. Essa enzima, no caso aqui, se eu diminuir a 2,3-DPG, eu vou aumentar a afinidade oxigênio e hemoglobina. A 2,3-DPG é uma enzima que faz parte da via de consumo energético dentro da minha hemácia. Tá? Então a hemácia, quando está numa alta atividade, ela está consumindo glicose e ela, como produto do metabolismo dela, ela produz uma enzima chamada 2,3-DPG. E aí vocês vão ver essa via glicolítica aí da glicose em fisiologia endócrina no ano que vem. Semestre que vem. Certo? Não é comigo. Certo? Então, essa 2,3-DPG é um produto do metabolismo da hemácia. Então, em situações de aclimatação em altas altitudes, em situações de anemia, em situações em que a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial está reduzida, a hemácia está em atividade aumentada. Certo? Se a hemácia aumenta o seu metabolismo, ela vai aumentar a produção de 2,3-DPG, consequentemente eu desloco a minha curva para a direita, diminuo a afinidade e o oxigênio pode ser utilizado. Então veja, se eu estou numa situação de aclimatação em altas altitudes, o metabolismo da hemácia está aumentado. As minhas células não estão precisando de mais oxigênio, então eu vou diminuir a afinidade de oxigênio e hemoglobina. Se eu estiver numa situação de hipoxemia, então baixa pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, então as minhas células estão precisando de oxigênio, está baixo a concentração de oxigênio no sangue. Então o que eu faço? Desloco a minha curva para a direita,
Porque a hemácia está numa atividade aumentada, produz 2, 3 DPG, desloca a curva para a direita, diminui a afinidade oxigênio e hemoglobina, o oxigênio pode atuar nas minhas células. Tá? Concomitantemente a isso, veja, uma hipoxemia. Concomitantemente a isso, o centro respiratório também detecta essa baixa pressão, não é? E tende ao quê? Aumentar a frequência respiratória para obter mais oxigênio também. Ok? Então são eventos que ocorrem em paralelo aí sempre. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Sim? Veja a curva de dissociação agora aqui, oxigênio e hemoglobina. Saturação da minha hemoglobina em função da pressão parcial, mas para duas curvas. A curva tradicional, oxigênio com a hemoglobina, e a curva de saturação do CO com a hemoglobina. Quem apresenta maior afinidade? O CO, não é? Afinidade aumentada, de acordo com a curva, não é? Mesmo em baixas pressões parciais de oxigênio, a saturação já é 100%. Então significa que o CO tem uma elevada afinidade pela hemoglobina. Mas o pior, mesmo variando a pressão parcial de oxigênio, ele não se desliga, tá? Então, tipo aquele namorado chato que você quer se desvencilhar dele, mas ele está sempre ligado em você, não se desfaz por nenhum sentido, é o CO. Certo? E é isso que acontece quando você está numa situação exposta ao monóxido de carbono. Certo? Então você tem uma saturação elevada que não se altera. Quando isso acaba, isso existe uma meia-vida, obviamente, do CO na ligação com a hemoglobina.